Olá, pessoal. Olha aqui mais uma vez o nosso podcast aqui, Silvia Boni. Gente, vocês não sabem com quem eu estou aqui, mas antes disso eu quero te falar aí para você passar para as pessoas, para você não seguir, manda para alguém, porque nós temos informações maravilhosas hoje aqui. E também quero falar para você que tem acompanhado o meu trabalho aí, né? Nós estamos terminando um orfanato na Bulgária. É, nós vamos fazer daquele orfanato, nós vamos acolher crianças do tráfico, né? E é importante que você entenda, eu quero que um dia você venha conhecer essa obra aqui, você venha aqui ter o prazer no leste europeu. Nós vamos recrutar missionários que queiram fazer algo voluntário ali, para você ter uma experiência ali, vai ser muito importante. E também, se Deus tocar no seu coração, empresário, homem de Deus, mulher de Deus, nós estamos precisando de ajuda, sim, né? É importante você, depois eu vou deixar o número da ONG aí, se você puder nos ajudar, vai ser benção e fazer parte, né? Não é só ajudar, não. Fazer parte, ir lá, ver o que está acontecendo e também você semear naquele trabalho, tá bom? Gente, agora eu vou apresentar uma pessoa especial que está aqui em Pescara, aqui na Itália. Que alegria, que privilégio. Olha só quem é que está aqui na minha casa. Espero você também um dia aqui, viu? Espero você fazer com você um podcast aqui. Gente, olha aqui, a doutora Neuza, pastora Neuza. Ai, como é o sobrenome? Brizola. Brizola, tá aqui. Oh, meu Deus, Brizola. Olha, italiana, hein? Vou fazer a cidadania dela. Tá aqui, olha só, escreveu um livro. Ela é médica ginecologista, ela tem outras. Ela vai falar, deixa ela, especialização, é uma mulher de Deus. Ela já esteve aqui, eu fiquei assim, ó, tocada pelo que ela contou da outra vez, que ela pegava as crianças que nascia, apresentava para Deus. A médica é aquele que toca a primeira vez. E hoje tem testemunhos de muitas dessas crianças que hoje são grandes, são pastores, são convertidos, porque ela entregou para Deus primeiro. Gente, isso é importante, porque muitos satanistas entregam os filhos para o inimigo, porque ele toca a primeira vez. Então, isso é sério, nós vivemos no mundo espiritual. E agora, uma mulher de Deus fazer isso, meu Deus, eu amo essa mulher, porque ó, só lá na glória que a gente vai ver a recompensa do que ela fez aqui na terra. Doutora Neuza, que Para prazer! mim é uma honra estar aqui na Itália, em Pescara, na sua casa, no seu Ai, que estúdio, para poder alegria! compartilhar um pouco daquilo que Deus me permitiu adquirir conhecimento, porque eu falo que Deus me tirou por detrás das malhadas e me trouxe para a sua casa, para a sua glória, tá? Então, eu sou muito Amém. grata a Deus. Eu não poderia deixar de contribuir para o reino, trazendo conhecimento. Ok. Então, eu escrevi esse livro, tem 9 meses que eu comecei a escrever. Eu falo que é como se fosse um filho, né? Porque ele gerou do coração de Deus Nada, e eu 9 meses. coloquei no livro conhecimentos para as mulheres. As mulheres que estão entrando na menopausa e as que ainda vão entrar na menopausa. Porque por que eu resolvi escrever esse livro, Menopausa Feliz? Porque eu recebo no meu consultório várias pacientes de outros países, brasileiras que estão em outros países da Europa, Portugal, Itália, vários, Holanda, eh, Londres, Inglaterra, todas pacientes que passaram pelo meu consultório e falando da deficiência de profissionais nesses lugares que têm o conhecimento sobre menopausa. A maioria acha que a menopausa é um processo normal de envelhecimento que a mulher tem que aceitar. Ó, envelhecer é normal, você tem que aceitar. Mas, na verdade, você não tem que aceitar, porque você tem que ter conhecimento, porque o conhecimento de qualidade traz poder. Em Oséias 4,6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, é baseado nisso que eu resolvi escrever o livro, para trazer conhecimento para as minhas amadas
amigas, minhas amadas pacientes e aquelas que não têm acesso ao meu consultório, porque eu sou limitada e muitas não têm como ir consultar comigo, mesmo porque a minha agenda é bem lotada, mas através deste livro elas vão estar empoderadas de conhecimento para poder se conhecer, conhecer melhor o seu corpo, conhecer os sintomas que antecedem a menopausa e os sintomas da menopausa propriamente dita. Então, eu sou médica, ginecologista há 37 anos, mas há 20 anos eu comecei a perceber que as mulheres estavam entrando em depressão e pânico, e eu vi que eu não tinha bagagem para ajudar essas mulheres. Foi onde eu resolvi buscar mais conhecimento. Daí eu comecei a fazer pós-graduações. Neste meio tempo, de 14 anos para cá, eu fiz mais de 6 pós-graduações e muitos cursos, buscando conhecimento para ajudar essas mulheres maravilhosas, especiais, que precisam de ajuda. Então, esse livro é apenas um canal. Eu tenho também no Instagram, YouTube, que eu vou começar a gravar muitos vídeos trazendo esses conhecimentos para as mulheres. Então, esse livro, ele traz desde a parte de anatomia, como é que é o nosso corpo. Muitas mulheres não conhecem nem o seu corpo. Então, ele traz um apanhado sobre a anatomia, como que é o funcionamento do corpo, fala sobre os hormônios, o que cada hormônio age, como que cada hormônio age do corpo e cada sintoma da menopausa, do climatério. Então, tem que entender que existem 2 fases. Uma fase é uma fase que antecede a menopausa, porque a menopausa é apenas uma data. A data que corresponde assim, após 1 ano que a mulher não menstrua mais, ela entrou na menopausa. Antes disso e depois disso, chama climatério. Daí, até ela entrar na menopausa propriamente dita, pode levar até 8, 10 anos. Mas esse climatério, que é o período que antecede a menopausa, é um período que eu chamo de bagunça hormonal, porque existe uma irregularidade, existe um ciclo que deveria ser o normal, só que esse ciclo ele fica alterado, então trazendo os sintomas. Então, a mulher possui 3 hormônios, tá? Os estrogênios, a progesterona e a testosterona. E dentro dos estrogênios ainda tem a classificação de 3, o estradiol, o estriol e a estrona. O estradiol é o hormônio da feminilidade, do cabelo, da conformação da mulher, aquela conformação feminina, digamos assim. O corpo em forma de pera, a pele, o cabelo com viço, com brilho. Então, tudo isso quem faz é o estrogênio. A memória é questão do estrogênio. A proteção cardíaca vem do estrogênio. Então, o estrogênio é o hormônio da mulher, é o hormônio da beleza e da saúde da mulher. Só que a partir de um determinado tempo, em média dos 45 e 55 anos, estes ovários começam a parar de funcionar e produzir esses hormônios. Então, é o que acontece. Antigamente, a expectativa de vida era 45 anos, na década de 60. Agora, a expectativa de vida são 80 anos. E a menopausa continua acontecendo entre os 45 e 55. Então, nesse período, ela vai viver pelo menos 1/3 da vida dela em deficiência hormonal, porque os ovários pararam de funcionar. Estima-se pela Organização Mundial da Saúde que em 2030 mais de 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa no mundo inteiro, sem funcionamento dos ovários. Tá? Então, o ovário é uma glândula. Tá? Nós temos 2 ovários, um de cada lado do útero, ao lado das trompas. Então, esses ovários ele têm funções, mais de 400 funções os nossos ovários possuem desses hormônios. Então, o ovário ele produz hormônios. A cada ciclo, tá? A mulher é cíclica, ela vai menstruar todo mês, ela menstrua. Porque existe um ciclo. Ela menstruou, descamou todo o endométrio, que é aquela camada que menstrua, e começa tudo de novo. Existe um estímulo do cérebro, mandando um comando para o ovário produzir folículos. E esses folículos vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, até que chega um tamanho X lá, ele rompe, vai para a trompa, e ele encontra o espermatozoide, vai ser fecundado e vai se instalar dentro do útero e vai gerar uma nova vida.
Quando isso não ocorre, 14 dias depois, descama em forma de menstruação. Isso é um ciclo. Tá? Então, acontece todo mês. Então, todo mês, esses folículos são recrutados. Quando a gente nasce, a gente tem 400 bilhões de folículos. À medida, a cada ciclo, a gente vai perdendo esses folículos, porque vários crescem, um é maior e ele vai para a trompa, os outros murcham. Então, quando chega na idade dos 45, 55 anos, esses folículos foram acabando. E esses folículos também têm uma função paralela de produzir os hormônios. Então, na primeira fase do ciclo, os 14 primeiros dias, ele produz mais estrogênio, o estrogênio vai crescendo, 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 vai crescendo o folículo. No 14º dia, entra em ação a progesterona, que vai romper esse folículo, tá? Esse folículo rompe, e a progesterona, que é o hormônio da segunda fase, ele assume, e a progesterona é o hormônio que dá calma, que ele melhora o sono, é o hormônio das grávidas, tá? É o hormônio das grávidas. Sem progesterona, a gravidez não subsiste. Então, sempre a gente vai ter esse hormônio na segunda metade do ciclo. E a progesterona, infelizmente, é o primeiro hormônio que cai. Quando a mulher entra na menopausa, está entrando na fase de climatério, a progesterona cai. E daí existe uma predominância do estrogênio. Tá? Tudo que é demais prejudica. E o estrogênio em predominância, ele vai causar irritabilidade, nervosismo, insônia. Irritabilidade, a mulher fica nervosa, ela não tem mais paciência com ninguém, depois ela se arrepende e chora, porque também a serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação, cai também nessa fase. Então, nessa fase, muitas mulheres entram em depressão. Então, elas têm irritabilidade e outras têm depressão e insônia. A insônia gerando também a depressão, porque não dorme direito, no dia está cansada, estafada, e daí ela entra em depressão. Então, muitas depressões nesse período são tratadas com psiquiatra, quando, na verdade, poderia modular os hormônios e ela não precisar de tanto remédio psiquiátrico. Não que não precise, às vezes, no início, mas não precisa depender desses remédios a vida inteira. Então, você precisa entender que quando você está nessa fase, você vai ter mais tendência ou à irritabilidade ou à depressão. E muitas mulheres, fiquem atentas, muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto ou depressão no período de juventude ou mais novas, na menopausa é o período, no climatério, antes de entrar na menopausa, é o período que ela corre mais risco de ter uma recidiva dessa depressão. Então, mulheres, fiquem atentas, porque nesse período de perimenopausa, pré-menopausa, climatério, seja o nome que for dado, se começar com esses sintomas de depressão, irritabilidade, nem sempre há necessidade de um psiquiatra. Às vezes, o que você precisa é fazer uma reposição hormonal ou uma modulação hormonal. A reposição hormonal nada mais é do que você repor aquilo que a glândula ovário deixou de produzir. Então, se a glândula parou de produzir os hormônios, a gente fazer uma reposição. Tem que colocar aquilo que o corpo não produz mais. Se você tiver um problema de tireoide, por exemplo, você vai no endocrinologista, ele vai passar um hormônio sintético, natural, que vai substituir aquele hormônio que a tireoide produzia e que agora não produz mais, e a falta deste hormônio vai ter as suas consequências para a saúde. Então, a hipotireoidismo, por exemplo, vai dar um metabolismo mais lento, queda de cabelo, enfim, cada glândula tem um hormônio que desempenha uma função no organismo. Então, nós temos que entender quais são as funções dos hormônios que o ovário parou de produzir para que você faça um tratamento adequado e não sofra com esses sintomas. Então, onda de calor, fogacho, é um sintoma muito comum, mas tem mulheres que não têm. Mas isso não quer dizer que elas não estão na menopausa, porque 30% não tem essas ondas de calor, mas elas vão ter outras consequências, que seriam a questão da memória. Existe uma coisa muito comum também, no início, quando está entrando na menopausa, que é a névoa mental. É aquela falta de memória, a pessoa esquece, às vezes, onde deixou a chave, ela esquece
às vezes o nome de uma pessoa, ela está lembrando, ela está com aquela pessoa em mente, mas ela esqueceu o nome. Então, são Meu coisas Deus, comuns na mulher que está menstruada. socorro. Isso se chama brain fog ou névoa mental, que é muito comum nas mulheres que estão nesse período. Outro sintoma super comum é insônia. Muitas perdem o sono de madrugada. Às 3 horas da manhã é uma hora bem comum de perder o sono e vem por causa da onda de calor. Daí vem aquela onda de calor, ela acorda com aquela onda de calor terrível, ela se destapa toda, dali a pouco vem o frio novamente, daí ela se tapa. Então fica a noite toda desse jeito. E, e o pior, às vezes, tem mulheres que às vezes estão trabalhando e vem aquela onda de calor terrível. E ela fica constrangida, às vezes está no trabalho, às vezes está numa reunião, uma mulher é uma empresária, está numa reunião e de repente vem aquela onda de calor que ela perde o foco. E outra coisa também que acontece muito na questão da memória, né, é a perda de foco. Daí, no outro dia, se ela não dorme direito, é uma coisa que vai contribuir para que ela também perca esse foco. E ela vai entrando num período de muito estresse, muita irritabilidade. Então, é uma fase bem crítica que merece ser tratada, que a mulher merece ser cuidada. Mas, para isso, ela tem que saber que isso faz parte dos sintomas e dos sinais da menopausa. Outro sinal muito comum é a longo prazo. Então, existem os sinais e sintomas a médio e curto prazo, tá? Que a mulher tem que. Ela sabe que ela tem onda de calor. Eu falo assim: quem dera que todos tivessem essa onda de calor, porque buscariam ajuda, buscariam tratamento. Mas tem mulheres que não têm onda de calor. Eu não tenho menopausa, daí não trata, então ela não faz a prevenção das doenças da velhice. Por exemplo, a osteoporose. O que tem de mulheres que com 70, 75 anos tem uma quebra, cai, quebra o colo do fêmur, né? E daí vai ficar numa cadeira de roda inválida. Doenças das articulações, dores articulares, artrites, tudo isso acontecem também nessa fase. A questão da memória que eu falei, então existe uma incidência maior de Alzheimer nas mulheres que não fazem tratamento, a osteoporose que eu falei, problema cardíaco. A mulher até os 45 anos, até a idade que ela vai entrar na menopausa, ela não tem tanto risco cardiovascular. E a doença cardiovascular mata muito mais, tá, do que o câncer até. Então, as doenças do coração, derrame, infarto. Então, a mulher até os 45 anos, ela tem menos chance de ter essas doenças pela proteção que o estrogênio confere a elas. Depois que ela entra na menopausa, ela tem o mesmo risco cardiovascular do que o homem que não tem a proteção do estrogênio. Então, o estrogênio é o hormônio da saúde da mulher. Então, muita gente, às vezes, não faz reposição hormonal porque existe um mito. É mito mesmo, gente, um mito de que o hormônio dá câncer. Não existe isso. Eu falo que o estilo de vida, a epigenética, é muito mais importante que a genética. A genética representa somente 15% dos casos de câncer. Os outros são pela epigenética. O que é epigenética? É o estilo de vida. Então, alimentação, o que nos cerca, as emoções, tudo isso causa mais câncer do que o próprio hormônio. Mesmo o pior hormônio, que agora eu vou explanar para vocês sobre de onde que surgiu esse mito. Mas a epigenética, por exemplo, a obesidade. A obesidade causa mais câncer do que o hormônio. Se você for usar, mesmo que você use o pior hormônio sintético, que eu vou explicar daqui a pouco quais são os tratamentos ideais, mas o hormônio sintético causa menos câncer do que a obesidade. Por quê? A obesidade, ela cria uma gordura que é a nível do abdômen, e essa gordura produz um hormônio sintético chamado estrona. Não é que seja um hormônio sintético, porque o anticoncepcional e as pílulas geram esse hormônio estrona, porque eu falei que tem o estradiol, estriol e estrona dentro dos estrogênios. A estrona é o que causa câncer, o estradiol é o que mais comum para a mulher, e o estriol também a mulher grávida tem muito. Mas a estrona é que é o hormônio ruim. E ele acontece muito nesse tecido gorduroso, que fica aqui, produz muita estrona, e também quando você faz uso de hormônios sintéticos, hormônios orais.
Por isso que eu não indico hormônio pela boca, porque ele vai ter uma metabolização pelo fígado e muito vai se transformar em estrona. Esse é um fator. Pílula anticoncepcional também vai virar estrona a nível do fígado. Então, eu sou médica, ginecologista, eu falar isso, dizer, não, não pode usar pílula, e tem que avaliar os prós e os contras. Mas, em suma, é isso. Então, da onde surgiu o mito de que o hormônio dá câncer? Na década de 90, tá, tinha muitas mulheres usando o hormônio sintético. Os hormônios já foram desde 1940, existe hormônio para tratar a menopausa. Começou. Só que os hormônios eram hormônios sintéticos. E a maioria dos hormônios sintéticos eram sintetizados a partir da urina da égua prenha. O que é isso? Eles pegavam éguas grávidas, colocavam numa baia e, através da urina dessas éguas, eram sintetizados os hormônios. São os hormônios, são os estrogênios equinos conjugados, que até hoje existem esses hormônios, que são esses hormônios sintéticos. Tá? Daí resolveram fazer um estudo. Na década de 90, final da década de 90, resolveram fazer um estudo. Pegaram várias mulheres que estavam na menopausa, não importa se tinha 50, 60, 70 anos, se estava entrando na menopausa, saindo da menopausa, se tinha problema cardíaco, se não tinha, se tinha história familiar de câncer ou não. Fizeram, botaram tudo num balaio só e deram um hormônio sintético. O estudo era para ser de 10 anos, é um estudo WHI, era para ser de 10 anos, com 5 anos começou a pipocar derrame, infarto, câncer de mama. E eles revelaram isso na mídia, interromperam o estudo, revelaram na mídia e gerou um pavor. Então, as mulheres que estavam usando pararam de usar, os médicos pararam de receitar e muitas mulheres foram prejudicadas. E esse mito, infelizmente, se perpetua até hoje. Para a gente desmistificar uma coisa de anos, né, tem 20 anos isso, então, agora tem novos estudos mostrando que não é bem assim. O que aconteceu que o hormônio que usaram foi um hormônio super sintético e a qualidade das participantes também foram bem escolhidas. Então, mas mesmo assim, o hormônio oral, mesmo sendo um estradiol sintético, eu não aconselho muito. Eu uso, e a maioria dos médicos hoje que tem essa visão integrativa, usam hormônios através da pele. São hormônios transdérmicos, que a gente chama, cuja estrutura molecular é semelhante ao que a gente produz do nosso organismo. Então, felizmente, hoje a ciência, a tecnologia descobriu a forma bioquímica, né, do estradiol, da progesterona, da testosterona, e dá para produzir esses hormônios bioidênticos, com essa estrutura molecular, não o hormônio sintético. Então, eu uso e aconselho as minhas clientes a usarem os hormônios bioidênticos ou isomoleculares. Então, eles são usados sob a forma de transdérmico, né, de passar na pele, ou então através de implantes hormonais, que ainda é um método que não é acessível a todos, mas é um método muito bom. É implantado o hormônio sob a pele, por baixo da pele, na gordura, e ele dura em torno de 6 meses, esse hormônio. E claro que a mulher que faz a reposição hormonal é uma mulher que se cuida, que busca ajuda. Então, por mais que ela vá ter algum problema de saúde futuramente, esse problema vai ser diagnosticado precocemente e ela vai ter os benefícios de fazer o tratamento na hora certa, evitando as consequências, né, de não se tratar. Então, a mulher que faz reposição hormonal correta, ela vai ter que ter um acompanhamento. A cada 6 meses, ela vai ter que ir no seu médico. Ao contrário das mulheres que não fazem tratamento, elas não usam hormônio mesmo, não sei o quê. Demoram anos, às vezes ficam 2, 3 anos sem buscar uma ajuda de um ginecologista, de um médico que as acompanhe. Quando vão, às vezes já estão com uma doença em estágio bem avançado. Então, eu falo que é muito mais vantagem você fazer uma reposição hormonal, tendo qualidade de vida na velhice, e, enquanto isso, também você vai estar detectando precocemente alguma doença e fazendo o tratamento correto. Então, eu aconselho as mulheres a buscarem ajuda, terem as informações de qualidade, fazer os seus tratamentos para ter uma vida de qualidade,
uma menopausa feliz. Você pode ter uma menopausa feliz buscando os conhecimentos. Se o seu médico não te ajudou nesse aspecto, se é daqueles ainda retrógrados que não traz os conhecimentos, você hoje em dia a gente tem muito acesso a buscar conhecimentos. Infelizmente, ainda alguns conhecimentos não são tão reais, porque tem pessoas de todo tipo trazendo informações, e às vezes não são informações de qualidade, informações reais. Por isso eu resolvi escrever esse livro. Eu, como médica ginecologista, 37 anos como médica, então, com os conhecimentos adquiridos ao longo desses anos, eu resolvi prestar um serviço, né, deixar um legado. Eu falo que é deixar um legado para as mulheres, para elas terem conhecimento, porque conhecimento é poder. Você tendo conhecimento, você pode discutir com o seu médico. Não, mas eu li isso, eu vi e tal, e eu quero. Eu quero. Se aquele não te ajudar, você vai buscar outro que vai te ajudar. Mas certamente o conhecimento está se expandindo, os médicos estão se atualizando, porque as pacientes estão exigentes. Eu falo que paciente é um cliente exigente. Então, você, como cliente exigente de um médico, você tem liberdade para poder discutir o melhor tratamento. Então, busque conhecimento e busque profissionais que te deem o tratamento ideal, o tratamento adequado. Então, é por isso que eu escrevi esse livro, para que você possa ter esses conhecimentos e poder discutir com profissionais de saúde para poder te ajudar. Meu Deus, que informação maravilhosa. Doutora Neuza, você contou minha vida aí. Agora eu vou ter que falar. Meu Deus, de mim, eu sou essa mulher aí. Olha que risco que eu estou levando. Eu não tive esse calor, não tive sinal de nada de menopausa. E não fiz reposição hormonal. E realmente esse sintoma de esquecer chave, de esquecer nome. Às vezes eu estou falando com a pessoa, eu não sei nome. E eu sei quem é. Não é que eu não conheço a pessoa e não lembro o nome dela. Sim, você vai lembrar depois de algum tempo, você até pode lembrar. Só que daí já passou o time, né? Daí já passou. Aquela lá era fulano de tal. Então quer dizer que isso é falta desse falta hormônio? de hormônio, falta de hormônio. Eu vou correr rapidinho, doutora Neuza, cuida de mim, hein? Agora eu preciso. E outra coisa, outro mito. Um outro mito é que o hormônio engorda. Mentira, gente. O hormônio não engorda. Não é o hormônio que engorda, o hormônio sintético, sim. Mas se você fizer uma reposição correta, o hormônio ele acelera o metabolismo, ele te ajuda a emagrecer. Se você usar o hormônio correto, e claro, tem outras medidas, a alimentação, a atividade física, não, o hormônio não é milagroso. Tem gente que coloca um implante que chama chip da beleza, que não tem nada a ver, eu não gosto desse termo, eu não uso chip da beleza, eu uso reposição hormonal com hormônio bioidêntico em forma de implante hormonal, não é chip da beleza. Como que é, doutora Neuza, para quem assim não está entendendo essa linguagem? Como que é colocado esse hormônio? Na pele? Isso. De que forma? Ele é um chipzinho, não é chip, porque eu não gosto desse termo chip, né? Ou fala chip, mas não é chip. É um canudinho, uns cilindros pequenos, que tem a dosagem do hormônio, tem várias dosagens, a gente vai fazer a reposição através. Eu uso uma plataforma e eu coloco nessa plataforma o peso, a altura, a atividade física e doso no sangue os níveis hormonais e, através dessas dosagens sanguíneas, eu coloco essas informações e vai me gerar quanto de hormônio aquela pessoa precisa. Então, é uma coisa bem individualizada. Não é assim, uma panaceia, vou colocar testosterona, vou colocar estrogênio, vou colocar gestrinona, sei lá. Gestrinona é sintética, é o tal do chip da beleza. Então, as pessoas, muitos profissionais, às vezes colocam pelos sintomas, digamos assim, pelo perfil da pessoa. E não é assim. Tem que fazer as dosagens, tem que ver se a pessoa ela é apta para usar, se ela é merecedora de usar. Eu digo, eu não coloco hormônio em qualquer pessoa, ela tem que merecer. Para mim, o hormônio é a cereja do bolo. A pessoa tem que provar que ela vai se beneficiar com isso, que ela vai saber usar da forma correta. Então,
é igual a medicação, né? Então, a pessoa tem que saber que ela tem que fazer a parte dela. O médico é apenas 20%, 80% é a pessoa. Então, a gente dá orientação quanto à alimentação, atividade física, a parte emocional, a parte espiritual, porque mulher não é um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que tratar a mulher como corpo, alma e espírito. E nesse livro eu falo sobre a parte espiritual também. O que ela tem que fazer para que ela tenha uma conexão com o espiritual, né? Com Deus. Mesmo porque quando você não está bem, se você está tendo esse sintoma de depressão, você não está bem espiritualmente, porque vem muita dúvida, assim. Sim, O com que está certeza. acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo essa angústia, essa tristeza? E às vezes a pessoa até espiritualiza muito, ou demoniza. É verdade. Será que é uma ação demoníaca que está? Não, às vezes é a saúde. É saúde. É Aquilo que o eu falei, controle né? do corpo que precisa ser cuidado. Que eu falei antes, tem muitas mulheres que entram em depressão nesse período porque cai o nível de serotonina, que é a química da alegria, do bem-estar, da satisfação. E a serotonina também, gente, pasmem, 90% da serotonina é produzida no intestino. O intestino é o segundo cérebro, então a gente tem que bajular o intestino, dando alimentos de qualidade para o intestino, dando alimentos bons, tirando os alimentos inflamatórios. Os alimentos mais inflamatórios hoje em dia é leite e trigo, tá? Que tem o glúten. Então, é glúten e lactose. Então, a gente tem que procurar evitar esses alimentos que inflamam. A partir do momento que você tira esses alimentos inflamatórios, não só esses, tudo que é industrializado, excesso de açúcar, derivados também, mas é menor, né? Então, alimentos com muito açúcar, farinha, industrializados, processados, embutidos, todos isso são alimentos que inflamam o nosso corpo. Então, a gente tem que procurar usar alimentos que nos desinflamem e que deem saúde. Eu estava até falando aqui com a Silvia sobre a qualidade do cocô. A gente tem que olhar até como é que está o cocô. O cocô, né, reflete o nosso intestino, se o nosso intestino está bom. Então, no intestino, a gente tem as bactérias boas que habitam dentro do nosso intestino e que vão dar saúde também. Então, isso aí é um assunto que a gente vai ter que abordar de uma outra época. Muito bom, muito mas é importante a gente saber que o intestino bom, ele vai liberar a serotonina, que é a química da alegria, o intestino, segundo o cérebro. Então, existe até hoje probióticos que agem nesse nível. O que são probióticos? São bactérias boas que dada através de cápsulas, tem várias maneiras, né? Kefir, enfim, são os probióticos benéficos. Hoje existe a quermância, que é uma bactéria boa, que ajuda a emagrecer. Então, existem os probióticos emagrecedores também, que ajudam no processo de emagrecimento. Então, é muito importante, diminuir essa gordura. Até eu falo muito nas minhas palestras e tal, que a mulher, pela ação do estrogênio, ela é uma pera. O corpo dela é uma pera. Depois que entra na menopausa, ela vira uma maçã. Vira uma maçã. Então, por quê? Vai criando essa gordura abdominal aqui. E essa gordura é altamente inflamatória e altamente cancerígena, porque produz o estrona, né, que é o hormônio. Então, é muito importante diminuir essa circunferência abdominal. A circunferência abdominal da mulher, que você mede com uma fita métrica na altura do umbigo, tem que ser no máximo 88. Passou disso, ela tem maior risco cardiovascular, maior risco das doenças inflamatórias, porque ela está inflamada. Então, tem que realmente desinflamar, diminuir essa gordura, essa circunferência. E isso como é que faz? Hábitos, mudança de hábitos. Tá? É a epigenética, que é o estilo de vida. Você mudar o teu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, com alimentação certa e atividade física, que é muito importante. Inclusive, você fazer atividade física, os músculos. Músculo é moeda para o futuro. Se você não tiver músculo, você não anda na velhice, você vai arrastar o pé. Então, você tem que andar, fazer atividade física, musculação principalmente, para ganhar coxa. Eu falo que é a coxa.
a coxa produz, principalmente esse músculo da coxa, ele produz um hormônio chamado irisina, que é um hormônio importantíssimo para o cérebro. Hoje fala-se muito sobre a irisina, que é um hormônio que previne o Alzheimer. Então, músculo, tá? Feito músculo de academia, você andar, mas principalmente tem que ter musculação mesmo, para ganhar massa muscular, aumentar o número de mitocôndrias, é a organela que dá forma ATP, que é a energia para o nosso corpo. A gente precisa fazer atividade física, não tem jeito. Eu fugi muitos anos da atividade física, agora estou fazendo, porque eu tenho que dar exemplo, né? Agora aqui na Europa estou caminhando horrores e nem sinto mais tanto cansaço, porque eu já comecei. Tá? Então, é importante a gente começar agora. Não importa se você tem 50, 60, 70, nunca é tarde para começar. Vamos começar porque você tem anos pela frente e você pode retardar os seus anos de vida com qualidade. Então, vamos fazer atividade física, vamos cuidar da nossa alimentação e fazer a reposição hormonal. Só que tem uma coisa. A reposição hormonal, existe uma janela de oportunidade. Você tem até 10 anos depois que entrou na menopausa para fazer a reposição hormonal. Depois disso, fecha os receptores, que a gente tem receptor, é igual chave e fechadura. Então, os receptores estão no nosso corpo e a chave é o hormônio. Tá? Só que, com o tempo, essa fechadura vai enferrujando. Daí, o hormônio que for usando não vai entrar mais com tanta eficiência. Então, por isso que nos primeiros 10 anos de menopausa, que é importante fazer essa reposição. Quanto mais cedo você fizer a reposição, mais benefício ao longo do tempo você vai ter. Uma velhice mais saudável você vai ter, quanto mais cedo fizer essa reposição. Então, é importante esse conhecimento. Ai, meu Deus, está tão bom aqui, mas nós vamos ter que parar, meu Deus. Tá dando. Gente, quanta informação maravilhosa. Olha, doutora Nilce, já viu tudo para mim. Ó, gente... Ó, nesse livro tem muitas informações, eu já não gente. sou um bom exemplo, né, de tudo que ela falou ali, mas ela está cuidando de mim. Então, daqui uns tempos, vocês vão ver eu de novo. Isso, ó. Magra. Já emagreceu quantos? Eu emagreci acho que 12 quilos. 12, vai perder mais 12. Então, ó, agora... Em breve eu vou estar fazendo um outro livro, chama Emagrecer Feliz. Esse é o Menopausa Feliz. Eu vou escrever um livro em breve, que vai chamar Emagrecer Feliz. Neste livro eu vou dar várias dicas, informações preciosas também, em relação ao que engorda, ao que emagrece, e aos hormônios que ajudam no emagrecimento e os que prejudicam. Enfim, vai ser um livro também cheio de informações, para que você emagreça feliz e permaneça magro. Isso não depende de mim, isso depende de você. Eu só trago informação, eu sou o porta-voz da informação de qualidade. Agora, o que você faz com a informação é o que importa. Então, vamos usar as informações a nosso favor. Não adianta você só olhar e não fazer, sabe? Ter informação e não atuar, não fazer o que é orientado, não adianta. Tá? Gente, olha, então agora você já viu o livro, você vai acessar, vai comprar esse livro, e esse livro também, né, nós vamos terminar aqui porque não dá mais tempo, mas esse livro também, ele vai ajudar a venda dele, vai para uma ONG. Hoje, as vendas de hoje, no caso, nós estamos dia 15 de setembro, mas ele vai continuar depois na Amazon e em breve ele vai estar impresso. Ainda não tem ele impresso. E quando ele estiver impresso, vai estar na Amazon também para venda. E eu pretendo fazer a tradução deste livro também para outras línguas, para italiano, para inglês, para que as pessoas possam ter acesso a esses conhecimentos. Uau! Gente, foi muito bom. São informações preciosas e a gente precisa cuidar. Eu agora fiquei assim, não vou nem dormir direito hoje, hein, doutora? Porque tudo que você falou ali era coisa que eu preciso nesse momento então, tomar Deus me cuidado, trouxe aqui para cuidar de você. Amém, é isso aí. Então vamos nos cuidar, gente. Cuida você também. Temos muito que fazer para o Senhor na terra. Nós não vamos agora, ainda tem tempo para nós marchar nas nações, fazer o que Deus pediu para nós fazer com saúde. E temos uma doutora aqui, ó, conhecedora da palavra de Deus,
que vai nos ajudar. Você entra aí, nós vamos deixar todos os contatos dela, segue ela e vamos emagrecer feliz, vamos cuidar dessa menopausa, porque agora daqui para frente eu vou cuidar, hein? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse templo mesmo. precisa ser zelado. Então, nós temos um hóspede maravilhoso dentro desse templo, então nós temos que cuidar dele. E às vezes você que está meio tristinha aí, tá? Assim, às vezes é tudo isso que ela falou, você está precisando. Isso é bênção, essas informações é bênção na sua vida. Eu sei que já virou uma chave aí na tua vida. Então não se culpa não. Por que eu estou sentindo assim? O que é isso? Eu não sou assim? O que é essa mudança de humor? Porque, gente, não é nada. É algo que precisa ser cuidado. E para isso tem os médicos. Por isso que Deus deixou a sabedoria para os médicos cuidar do corpo. E você viu que coisa preciosa que é Deus? Ele deu todas essas medidas aí, né? Para que o médico entendesse. Aonde é que a gente precisa desse hormônio? Que lugar que vai? Para onde que vai? Meu Deus, eu estou aqui, ó, assim, muito feliz de saber essas coisas que eu não sabia. Olha, que informação E rica. tem muito mais conhecimento aqui dentro. Eu falei apenas, pílulas. Não, gente, vamos adquirir esse Aqui, livro. É ouro, é preciosidade. Nós estamos terminando aí, mas eu quero que você continue nos seguindo. Passe esse podcast aí para outras pessoas que não puderam ver nesse momento. E você vai estar abençoando essas vidas também com essas informações ricas, para que você viva uma velhice com saúde. Eu gostei demais dessa coisa aí, de que a coxa nossa tem. Meu Deus, vou começar agora a fazer exercício. Vamos coxa, gente. Porque eu quero viver bem, para continuar fazendo o que Deus, né, agradar o coração do Pai. Gente, um beijo para vocês, fica com Deus. Beijo, e aí, gente. logo mais, nós teremos outro podcast. Eu vou ter um podcast essa semana ainda com a doutora, que veio junto com a doutora Neuza, que ela é a Franciele, né? Isso. Que fica de olho aí, nós vamos fazer com ela trabalha na área da estética, também tem uma mão assim, ó, abençoada por Deus para tocar e trazer mudança no seu corpo também, poder estar dando aí cura, traz cura. E mão que toca, imagina a mão de Deus tocando, fazer massagem, fazer isso, você vai ter toda essa informação. Ela é maravilhosa mesmo, né? Porque é minha amiga, mas ela é maravilhosa, Franciele. Então pega aí, o próximo aí vai ser com ela. Gente, um beijo para vocês, Deus abençoe.